Bom dia, primeiro B, tudo bom? Vamos começar? Vamos terminar essa semana com chave de ouro? Então tá bom. Ó, nós vamos fazer na página 11, tá? Continuar as atividades. Para terminar até sexta-feira, nós vamos fazer a atividade 3, a atividade 4 e a atividade 5, certo? E eu passei mais algumas atividades para vocês do centro de mídias. Aí vocês vão reescrever no caderno, tá? Responder lá no caderno de vocês, tá? Juntamente com os links. Aí passei também o link do centro de mídias para vocês estar consultando como que faz as atividades, tá bom? Aí vocês assistam e respondam. E mais essas daqui que eu vou explicar agora, certinho? Então vamos lá. Na atividade 3, da página 11, tá falando o seguinte, é uma atividade da AP, ó, que caiu na AP. Vamos ler. Existe uma relação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, x e y. Se x é diretamente proporcional a y, então também y será diretamente proporcional a x. O gráfico que representa uma relação de proporcionalidade direta entre as duas grandezas se é uma proporcionalidade direta, o que significa isso? Que o x vai aumentar e o y também vai aumentar. Então, as duas grandezas estão aumentando ao mesmo tempo. Vamos olhar esse gráfico, então. Na A, é uma reta. A gente sabe que toda relação de proporcionalidade realmente vai dar uma reta, certo? Então, porque ela é diretamente proporcional, isso daqui é uma função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau ou é uma reta crescente ou é uma reta decrescente, quando ela for do contrário, tá bom? Analisando aqui, o que a gente tem? Pode ser a A? Pode. Só que, olha, esse ponto aqui é que tá meio estranho, tá? Porque temos que começar para ser diretamente proporcional, tem que ser um valor, não pode ter essa constante aqui, ó. Quando começa aqui no eixo do x, significa que foi, por exemplo, 1 para x e 0 para y, sabe? Então, tá meio estranho isso daqui. Vamos para B. Ó, não pode ser, eles não têm que, não é diretamente proporcional. Então, se é diretamente proporcional, tem que crescer tanto para o lado do x como para o lado do y. Se o x for 1, o y vai ser 2. Se o x for 2, o y tem que ser 3. Então, isso daqui também não pode acontecer. Olha aqui, ó, houve um decrescimento e depois houve um crescimento. Então, isso daqui também não é uma função proporcional. Olha a D. A D, tudo bem. Olha aqui, ó. Tá aumentando de um lado e aumentando do outro também. E olha aqui o que tá acontecendo. Ele tá passando pela origem. Então, ok, perfeito. Então, essa daqui vai ser, então, qual? Alternativa D. Atividade 4. AP. Considere os gráficos a seguir. Então, eu tenho aqui o gráfico 1, 2, 3 e 4. Tá aqui, bonitinho. Vamos ver o que ele está pedindo? Vamos virar a folha. Na atividade 4, está pedindo o seguinte, página 12. Considerando as constantes de proporcionalidade encontradas em cada uma das funções e organizando-as em ordem crescente, obtemos a seguinte sequência. Então, o que a gente vai fazer? Encontrar a constante em cada função dada e ver se ela põe em ordem crescente. Então, vamos lá? Professora, danou, hein? Como é que eu calculo a constante? Teve uma aula do Centro de Mídias que falou sobre isso. Eu acho até o link que eu coloquei para vocês, tá bom? A constante, vou colocar aqui no cantinho para vocês. A constante, ela vai ser igual o y dividido por x, certinho? Então, quando eu pegar o y e dividir por x, eu vou achar a minha constante. Vamos lá? O que significa isso? Ó, lembra quando eu disse? Esse é o eixo do x, esse é o eixo do
y. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, eu tenho que a minha constante é y dividido por x. Então, a minha constante vai ser, no lugar do y, eu vou colocar quem aqui, ó? 1 para o y e 1 para o x. Lembra do pontinho que a gente estava marcando? Esse ponto aqui é o 1 e 1. Então, vou substituir. No lugar do y, eu coloco 1. No lugar do x, eu coloco 1. 1 dividido por 1, 1. Então, a minha constante é 1. Ah, professor, mas você tem certeza disso? Vamos ver com o outro. O outro ponto aqui, ó, é o 2. Aí, quando eu descer aqui, ó, vai dar 2 também, tá vendo? Aí, ó, y2 e x2, 2 dividido por 2, 1 também, ó, 3. Abaixa aqui, encontro 3, ó. Se eu subir, encontro 3. 3 dividido por 3, 1. Pronto, então eu já sei que a constante é 1. Vamos pro próximo. Essa daqui a gente vai fazer, então, a mesma coisa, ó. O y aqui é 0, não, perdão, é 1, ó. Quando o meu y for 1, quanto vai valer meu x? 0,5, ó. É só eu vir aqui ao encontro, ó. Quando for 1, vai dar 0,5. Então, K é igual a 1 dividido por 0,5. Aí, vocês vêm aqui e encontram o valor, tá? Depois, vocês fazem a mesma coisa aqui. Olha aqui. 0,5 para y. Venho aqui. Com quem que ele vai encontrar o 0,5? Com o 1. Então, a constante aqui vai ser quem? 0, não é y dividido por x? Então, a constante é 0,5 dividido por 1. E aqui, qual que é a constante? Y dividido por x. Se é y dividido por x, a constante aqui vai ser quem, ó? Se eu pegar 1 aqui no x e subir, eu vou encontrar quem? 0,25. Então, aqui vai ser 0,25 dividido por 0,5. Prontinho. O que eu vou fazer? Fez essas divisões, vocês vão encontrar a constante de cada um, aí depois é só vocês colocarem em ordem crescente, tá bom? E assinalar a resposta correta. Na atividade 5, calcule a taxa de variação da função representada no gráfico abaixo. A taxa de variação é para vocês saberem o quanto houve de aumento, ó. Ele estava aqui, ó. Quando o x foi 5, deu 10. Aqui não fala, não tem um contexto, não tem o que significa esse 10, certo? Quando o x foi 10, deu 17. Então, houve um aumento, ó, de 10 para 17, de 5 para 10. Então, é isso daqui que a gente vai encontrar. Quanto que variou? Quanto de aumento teve nessa função do primeiro grau? Tá? Então, vamos lá? Então, o que seria a taxa de variação? Taxa de variação, eu vou colocar aqui como sendo um T, tá bom? E um Vzinho, ó, taxa de variação. Vocês podem pôr o que vocês quiserem. Vai ser igual. Como aqui está no eixo do y e aqui está no eixo do x, eu vou montar uma formulinha para vocês entenderem. Eu vou colocar aqui como sendo o x inicial e aqui como sendo o x final, tá bom? Oh, perdão, vamos pôr o y, porque esse aqui é o eixo do y, né? Não é o eixo do x. Então, y inicial e y final. E aqui eu vou fazer x inicial e o x final. Pessoal, essa bolinha aqui em matemática significa inicial, tá? Então, toda vez que tiver essa bolinha, é o início, que a gente está começando pelo 5. Então, vamos lá. Então, como que vai ficar a minha formulinha? Taxa de variação vai ser igual o y final menos o y inicial dividido pelo x final menos o x inicial, certinho? Então, como que vai ficar a nossa taxa de variação? Quem é o nosso y final? 17. Quem que é o nosso y inicial? 10. Então, vocês vão colocar assim, ó, 17 menos 10 dividido por 10 menos 5.
Então, nossa taxa de variação vai ser igual. 17 menos 10, 7. 10 menos 5, 5. Aí vocês vão fazer essa divisão. 7 dividido por 5, quanto que dá? Tá bom? Bem, espero que vocês tenham entendido. Segunda-feira, nós começamos com a atividade 6, certinho? Abraços, bons estudos!